Amigas e amigos, o agravamento da crise econômica global que se potencializou com a pandemia do coronavírus, ou a Covid-19, trouxe também complexidades políticas e isso atinge o Brasil em cheio. E o Brasil tem um problema que é o isolamento e a incompetência do presidente Jair Bolsonaro. Isso tem muitas coisas por trás das coisas. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Eu peço para você dar o like aqui no YouTube, comentar, se inscrever, e, enfim, divulgar aqui o canal no YouTube também, o podcast no Spotify. Esta questão do agravamento da complexidade política se deve ao desmanche desta interdependência das três facções que eu tenho comentado aqui, quer dizer, esse arranjo do projeto de poder que foi montado no curso da Operação Lava Jato, sobretudo a marcha dos cachorros loucos, o golpe do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, a pavimentação do caminho para a eleição de 2018 no governo do usurpador Michel Temer, o sequestro do Lula pelo Sérgio Moro, o processo em que a Lava Jato sujou a ficha do Lula para que ele não concorresse às eleições de 2018, tudo isso resultou neste arranjo, essa interdependência das três facções. A Lava Jato foi o epicentro de tudo isso, depois eles foram buscar a milícia do Bolsonaro para dar condução política ao processo da Lava Jato e depois juntou a isso a facção do Paulo Guedes com seu programa ultraliberal, neocolonial, o programa de Wall Street. O Bolsonaro se revelou completamente incompetente para conduzir este processo, esse arranjo que foi feito. E, consequentemente, as outras duas facções deram as costas para ele e ele vive por aí feito um zumbi, sem nenhuma condição de ter qualquer tipo de interlocução, a não ser com seus cachorros loucos, aquela turma lá, os, entre aspas, crentes evangélicos que vão lá todo dia fazer uma espécie de via sacra, enfim, um culto que eles fazem ali, né, ao Bolsonaro, que são seitas religiosas enfiadas aí na corrupção e tal, que não tem nada a ver com a religião de verdade. É preciso respeitar a religião de verdade, separar as coisas. Aquele bando de cachorros loucos, né? Tem também setores, alguns militares que estão lá no governo, e é importante dizer que não é um movimento político organizado dos militares, mas sim figuras aqui, figuras ali, figuras subqualificadas, por mais que tenha peso essa questão, por exemplo, da nota aí da ordem do dia, no dia 31 de março, dos comandantes militares assinando a nota junto com o ministro da Defesa, defendendo o regime fascista dos latrocidas de 1964, e também outros aí que andam falando, o general Vilas Boas, por exemplo, que é lá da laia do Hugo Studart, eu já falei dele aqui bastante em algumas ocasiões, já mostrei quem é, né? Naquele livro farsante lá do Hugo Studart, aquela história da polêmica que eu tenho falado aqui, escrevi muito sobre isso. Tirando esses segmentos que não são representativos, não são as instituições militares que estão lá defendendo o Bolsonaro, né? Tirando essas figuras, tirando esses grupos de cachorros loucos, o Bolsonaro não consegue mais estabelecer interlocução com ninguém. Isso está bem claro aqui na coluna do Merval Pereira, no jornal O Globo, hoje, dia 3/4/2020, que ele diz o seguinte: um presidente cercado, é o título da sua coluna. É importante lembrar, eu sempre digo aqui, que o Merval Pereira é porta-voz dos marinhos, que são os donos do Grupo Globo, poderoso Grupo Globo, e que, por sua vez, são porta-vozes, representantes de interesses muito maiores. Interesses do Wall Street, interesses da Lava Jato. A Lava Jato é cria do Grupo Globo, sempre disse isso aqui. O que diz o Merval? Diz o seguinte: vivemos situação ímpar na história recente, a de um presidente que, para sobreviver, precisa desmontar o próprio governo. Para seu desespero,
Bolsonaro hoje tem pelo menos 3 ministros indemissíveis aos superministros da Economia, Paulo Guedes, e da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Juntou-se nesta crise do Covid-19 o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Essa questão eu comentei num vídeo recente, falei num dia, no outro dia a Folha trouxe uma reportagem dizendo que os ratos, Sérgio Moro e Paulo Guedes, saíram da toca e tramaram nas costas do Bolsonaro, fazendo aliança aqui com o Mandetta. Eu falei num dia, no outro dia a Folha soltou a reportagem dizendo exatamente o que eu tinha falado. Porque é muito explícito os movimentos que são feitos. A gente lê nas entrelinhas aí dos editoriais, dos colunistas, das notícias, das notas plantadas. Na mídia tem muito isso. A politicagem da mídia. E o que o Merval Pereira está dizendo aqui? Senão exatamente isso que eu tenho comentado aqui. O Bolsonaro já era. Cai fora, Bolsonaro. Fora, Bolsonaro. Agora ficam os superministros. Tanto é que o Bolsonaro já foi para cima do Mandetta também, né? Isso está muito explícito aí, né? Já virou... Quer dizer, o Bolsonaro disse o seguinte: o Mandetta não é mais meu ministro. Ele fica aí porque tem a guerra, né? Ele falou alguma coisa assim. É claro que existe essa aliança nas costas do Bolsonaro, porque é uma figura já sem nenhuma condição de estabelecer interlocução com ninguém. Virou um zumbi político, metendo os pés pelas mãos, fazendo essas barbaridades que a gente está vendo aí. Agora, o que tem do outro lado? Esse que é o ponto aqui, que a complexidade que eu disse está exatamente aqui nesta abordagem que o Merval Pereira, que o Grupo Globo faz. Wall Street, Lava Jato. Exatamente esta abordagem. Isso fica mais explícito num editorial do jornal Estado de São Paulo, porque o Globo e o Estadão, durante todo o processo golpista, durante todo o processo do arranjo desse tripé que eu falei aqui, foram os dois, vamos dizer assim, porta-vozes dos interesses que estavam sendo costurados para montar esse projeto de poder. O Estadão nunca engoliu o Bolsonaro, por exemplo, né? Aceitou, evidentemente, porque é aquela história, né, entre o projeto deles e o projeto da Lava Jato, o projeto deles da Lava Jato, etc., né, do Paulo Guedes, sobretudo no caso do Estadão, do Paulo Guedes, e quem poderia ir contra esse projeto, que era o ex-presidente Lula, né, eles optaram, evidentemente, por esse arranjo. E eles nunca perdoaram o Lula. Porque o Estadão é representante da chamada elite quatrocentona, paulista, escravista. São Paulo tem muito isso. Tem um elitismo aqui, sobretudo na cidade de São Paulo, na capital, né, que é exatamente a cara do Estadão. Essa gente brega, arrogante, corrupta, autoritária. Eles nunca aceitaram quem não é daqui, quem não é desta linhagem elitista. Isso vem do levante de 1932, né, a contra-revolução de 1932, a Revolução de 30. Quem comandou foi o dono do Estadão, era o chefe civil daquela história de 32. Enfim, vem lá do escravismo. É uma linha de pensamento ideológico, né, do escravismo. E o que diz aqui o Estadão? Primeiro, eles ficam botando um pouco de credibilidade nessa tese de que o Bolsonaro quer fazer uma ruptura com as instituições democráticas. O Bolsonaro tem essa vontade, claro, ele vem lá da linhagem das milícias do regime militar, eu sempre falo aqui, do DOI-CODE, do USTRA. Quer dizer, ele foi formado nos porões aí das milícias do regime militar. Agora, ele vai conseguir reunir força para fazer essa ruptura? Tem um pouco aí também de politicagem nesta abordagem, que o Estadão diz aqui que o momento que o país atravessa é crítico para a manutenção da democracia. Aí ele cita aqui o historiador José Murilo de Carvalho, que é ligado aos tucanos. Já falei dele aqui, escrevi um artigo na época, né, a defesa que ele faz da democracia, desde que seja uma democracia de direita, né, uma democracia sem esquerda. A lógica deles é essa aí. Aliás, o Fernando Henrique Cardoso disse isso numa entrevista que ele deu também hoje, dia
3 de abril de 2020 para o Thales Farias, que é lá do portal UOL. Ele disse que o Lula ocupou toda a esquerda, não é o Lula e mais ninguém, não sei o quê, na esquerda. Ele comprovadamente não é de esquerda, por mais que a extrema-direita diga que ele é de esquerda. Só pegar o governo dele, foi um governo de direita, típica de direita, corrupto, né, que fez toda a história da privataria, da Petrobras. Depois a Lava Jato disse que descobriu o que todo mundo sabia, todo mundo que acompanhava de perto sabia, e eu tenho comentado e mostrado isso aqui reiteradamente. Corrupto, a corrupção estava lá, aquilo era corrupção, não o que a Lava Jato disse que descobriu depois. Descobriu o que já era descoberto, todo mundo sabia. Enfim, é uma questão que eu tenho falado aqui sistematicamente. Ou seja, o que esse José Murilo de Carvalho defende é exatamente o que o Fernando Henrique falou. Não é que o Lula ocupou o espaço, não sei o quê, que não tem mais ninguém de esquerda. O Fernando Henrique é muito personalista, narcisista, né, o ego maior do que as suas qualidades. Podemos pôr aí alguma qualidade que ele tenha, né, eventualmente tenha, mas é um ego que não condiz com o que ele é, com o que ele foi. Que ele começa a falar das personalidades, tem personalidade, o Ulisses Guimarães era assim, não sei quem mais era assim, e não sei mais o que e tal. Quer dizer, para ele a personalidade vale mais do que as ideias. É lógico que o Lula ocupou um grande espaço aí na esquerda, por seu carisma, por sua reconhecida capacidade política, por sua honestidade. Honestidade. O Lula nunca foi de falar uma coisa e fazer outra. Ele não deu as costas para o povo. Tem defeitos, claro, tem 1000 defeitos. Já falei, já escrevi, né, sobre os defeitos do Lula. Agora é evidente que ele ocupou um espaço que tinha, sim, demanda social. Havia, sim, necessidade de uma liderança popular como o Lula, assim como o PT. Isso não surgiu do nada. Por que tem o antipetismo? É a mesma coisa do comunismo. Por que tem PCdoB, por exemplo, desde 1922? Porque representa um pensamento, faz interlocução com o povo. E só à base do autoritarismo que eles conseguem deter isso. PCdoB, PT está aí há 40 anos, mais de 40 anos. O PCdoB, 98 anos, fez agora dia 25 de março. Quer dizer, e a direita? A direita sempre existiu também, só que eles vão trocando de nome, né? Porque é preciso fazer... eu sempre falo o que falei aqui, tem comentários, precisa pôr o nome lá. Não vamos pôr lá, Partido da Direita, da Democracia da Direita. Sim, mas o que vem a ser a Democracia da Direita? O que vem a ser a Democracia da Esquerda, Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista e tal, essas coisas todas? Isso eles não debatem e não permitem que a esquerda debata. É a democracia sem povo, democracia deles. Não pode ter movimento social, não pode ter movimento sindical, não pode ter partido político, não pode ter mídia, não pode ter imprensa. Liberdade de expressão, liberdade de circulação, fazer circular pensamentos, ideias, propostas, isso não pode. O Estadão diz isso claramente. O que disse aqui o tal do José Murilo de Carvalho? A se manter o cenário atual, não vejo como se possa evitar um desastre econômico, social e humanitário. É um caminho que pode levar à ruptura política. Claro, aí o que o Estadão faz? Qual é o título aqui? A política como vacina é o editorial do Estadão. É isso, a política desde que seja política de direita, sem esquerda. E ele diz isso explicitamente lá pelas tantas, como quando fala da questão do Lula, que diz aqui o seguinte, que políticos de diversas tendências têm deixado momentaneamente suas divergências de lado para somar esforços em nome da imperiosa necessidade de salvar vidas e dar condições para que a população atravesse essa provação sem grandes privações. Um exemplo recente disso foi a reação do governador de São Paulo, João Dória, a um elogio maroto feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um de seus maiores rivais a respeito da sua atitude firme na crise. O Lula elogiou o Dória elogiou o Lula, quer dizer, absolutamente normal isso. Assim como o Mandetta, né, também houve elogios justificados ao Mandetta, né, na parte da condução como ministro da Saúde, né, pode sim elogiar o Mandetta em algumas questões. Agora, na parte política é outra coisa. Ele participa desse governo, só o fato dele participar desse governo depõe contra ele.
O desmonte do SUS, por exemplo, ele estava lá enfiado nisso, não tiveram tempo de fazer o desmonte que eles queriam fazer. Se tivesse tempo, a desgraça seria maior. Mas aí o que o Estadão conclui de toda a sua argumentação? Ele diz aqui o seguinte, que isolar Bolsonaro não basta, é preciso desmoralizar a ideologia deletéria que o sustenta. Para isso, a política deve ser resgatada do limbo em que foi atirada em 2018 pelo bolsonarismo e valorizada como o único meio de impedir que o país complete a obra de autodestruição que petistas e bolsonaristas há tempos estimulam com tanto ardor. A história da polarização, o Estadão fala disso aqui. Quer dizer, a culpa da polarização é da esquerda, no caso petista, Lula, essas coisas que eles dizem aqui, o chamado lulopetismo, que gera do outro lado outro extremo, a extrema-direita. Essa é a tese deles e, portanto, tem que ter uma democracia que eles chamam de centro. Uma democracia só com gente de direita, sem gente de esquerda e, evidentemente, combatendo aí a extrema-direita por mera casualidade, por mera circunstância, né, por mero oportunismo. Por que eles não combateram a extrema-direita em 2018? Por que eles aceitaram o Bolsonaro em 2018? Por que eles aceitam a extrema-direita da Lava Jato? A extrema-direita do Paulo Guedes, com seu programa ultraliberal e neocolonial? É extrema-direita. E o que sustenta o Bolsonaro é Lava Jato e Paulo Guedes. O Merval Pereira acabou de dizer aqui, como o Bolsonaro não tem condições de conduzir isso, fora Bolsonaro, mas fica Paulo Guedes e fica Sérgio Moro. Quer dizer, é a censura à esquerda, e nós não podemos ter ilusão, a esquerda que tem ilusão de que os ataques ao Lula, ao PT, ao Lula e ao PT, isso é completa ilusão, é questão de classe, o ódio de classe, está dizendo aqui de toda a esquerda, comunista, petista, né, social-democrata, keynesianos, etc., tudo que é de esquerda. A direita quer uma democracia só dela. É essa que é a essência. Aqui o Estadão disse, o Merval Pereira disse, né, de maneira absolutamente cristalina. E disse mais, tem aí a questão, por exemplo, da Vera Magalhães, que é do Estadão, do Roda Viva. Essa história do Lula, né, que houve aí uma movimentação no Twitter, nas redes sociais, né, porque o Leonardo, salvo engano, foi o Leonardo Artucci, do 247, que sugeriu que o Lula fosse ouvido no Roda Viva. Por que vocês não chamam o Lula? Eu sempre falei aqui, por que o Lula não dá entrevista no Jornal Nacional? Por que eles não levam na Bandeirantes, na Record, sei lá onde mais aí e tal? Quando muito dá um espaço para ele. A Folha tem essa política. Eu tenho falado aqui de abrir, às vezes, né, ouve o Lula, não sei o quê, de vez em quando, mas simplesmente para fazer contraponto, né, para depois ir lá e pau. O que diz a Vera Magalhães? Estourou o negócio, a proposta, e ela respondeu aqui no seu Twitter: Lula não é player da crise de Covid-19. Até o linguajar é torpe, né? É um condenado em prisão domiciliar. Mentira. O Lula aqui defendendo a Lava Jato, mentira, defendendo corrupção, defendendo sequestro, defendendo Lava Jato, defendendo tudo isso que a gente sabe afronta a Constituição. É isso, né? É aqui, o jornalismo de extrema-direita fascista, é o jornalismo do Fábio Panunzio, aquele lá do Hugo Studart, ditadorzinho de meia pataca, fascistinha, assim como o farsante Hugo Studart, o anticomunista farsante, mentiroso, corrupto porque se corrompeu a verdade, corrompeu os fatos, o Euler Fagundes de França Belém, que se juntou com todo aquele séquito, né, de vigaristas, picaretas, corrompidos lá do livro do Hugo Studart, é o mesmo patamar. Quer dizer, o que ela está fazendo com o Lula foi o que o Fábio Panunzio fez comigo, a história que eu contei aqui, que eu escrevi e tudo mais, no caso da entrevista do Hugo Studart me atacando, o Studart me atacando lá na entrevista com o Fábio Panunzio, e ele fingindo de besta, de morto, e depois ainda respondeu de maneira depravada. Um jornalista sem vergonha, né? Um picareta, um vigarista. Mas enfim, a questão aqui é a Vera Magalhães, o mesmo comportamento, mentindo sobre o Lula, e prossegue ela aqui ainda dizendo o seguinte: por isso, e por ter mais de 60, tem de ficar em isolamento, falando do Lula, né? Preconceito, linguagem, né, de esgoto, né, de jornalismo de esgoto.
Diz mais, emular esse espantalho político é tudo que Bolsonaro quer para a cortina de fumaça dos seus erros. Tem uma corrente desses jornalistas vigaristas que atacam o Bolsonaro com esse linguajar aqui de extrema-direita. É uma outra vertente da extrema-direita, do anticomunismo, do antipetismo, desses aí que eu acabei de dizer aqui, né? Ela diz aqui num outro Twitter, diz assim, se afoitos ingênuos quer ser o sapo da travessia do escorpião, o Roda Viva não será essa jangada. Vamos seguir fazendo jornalismo de serviço e relevância, ouvindo quem tem o que dizer nesse momento grave do país. Desde que seja direita, pode falar à vontade, esquerda, ela disse aqui no seu Twitter. O que a gente pode concluir, né, com todas essas evidências, é que existe sim uma movimentação para impedir que a esquerda avance, porque a esquerda é quem tem condição de dar respostas às urgências que estão postas aí na realidade, na conjuntura do país, né? E esta movimentação, ela é absolutamente explícita. Muito obrigado pela atenção, reforço o pedido para você divulgar o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.